Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Sami Crochê. Hoje eu estou vindo aqui trazer para vocês esse lindo suplá. Olha só que peça maravilhosa, eu acabei de confeccionar esse jogo de suplá. Eu fiz 4 peças, essas peças estão com 37 centímetros de diâmetro, né? É o suplá girassol, ele ficou muito lindo, ó, né? Como se fosse um girassol aqui. Só que ele é prático e econômico. Eu deixei aqui as 4 peças para estar mostrando para vocês. E olha só a beleza que ficou esse trabalho. Eu usei o fio 6, agulha número 4, né? Esse aqui é um barroco amarelo e um barroco marrom. Eu vou estar passando daqui a pouco a numeração direitinho dos fios, para que vocês saibam. E vou deixar na descrição do vídeo todo, né, o material que eu usei. Então, espero que vocês gostem, o trabalho que ficou lindo. Eu usei uma base, né, que é uma base básica. E usei esse barrado aqui, ó, que eu fiz uma adaptação de uma flor, que tem até a flor no canal. Eu espero que vocês gostem. Vamos ao material, né, pra gente conseguir fazer esse lindo trabalho. Antes de estar mostrando, né, o material que a gente vai usar aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele ficou com 37 centímetros de diâmetro. Eu vou pegar um prato e colocar aqui sobre ele, pra vocês verem que o tamanho dele é muito bom. Ficou um tamanho bem legal pra gente tá aí colocando, né, um prato sobre ele. A gente vê o tamanho certinho que ele ficou, tá bom? Então, olha aqui, ó, o prato está sobre ele. E olha o que sobrou aqui fora do prato, essa parte amarela. Então, ele fica num tamanho certinho para colocar um prato. Porém, na hora da confecção, se você achar que esse tamanho aqui é um tamanho que para você é pequeno e você quer aumentar mais carreiras, é só você aumentar, né, antes de começar a fazer essa parte aqui da borda. E eu vou estar passando tudo aí direitinho no passo a passo. Então, vamos lá. Vou estar mostrando para vocês o material que a gente vai usar no passo a passo de hoje. Nós vamos estar usando o fio barroco, ó, branco. A cor dele é 8001, é na ordem 6. Vou estar usando também o vermelho, que é um barroco também na ordem 6, 3402. E vamos estar usando também o verde, que esse aqui já tá uma sobrinha de fio, ó. Essa cor aqui, ela é 5767, usando a agulha 4 milímetros e usando também a tesoura pro arremate. Então, esses são os materiais que nós vamos usar para fazer o passo a passo. Porque a nossa peça agora, do passo a passo, vai ficar desta forma aqui, ó. Eu já fiz uma piloto também para mostrar para vocês. Olha isso aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Por quê? Porque agora nós estamos chegando, né, próximo ao Natal. Aí eu resolvi fazer essa peça nessa cor. Eu usei o verde, que eu acabei de falar para vocês a numeração, usei o branco e usei o vermelho. Esse suplá aqui, ele ficou com 38 centímetros de diâmetro. Por quê? Porque aqui eu aumentei uma carreira. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, que se você aumenta a carreira, você pode deixar ele um pouquinho maior, que também é uma opção para você estar trabalhando. Olha aqui, ó, eu vou colocar o prato sobre ele e vocês vão ver, ó, que sobrou mais, ó, sobrou a parte branca e essa parte da borda. Então, sempre são opções que você pode estar usando para poder estar fazendo o seu trabalho. Então, é uma opção que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês gostem, né, dessa peça aqui também. Então, vamos ao passo a passo. Vou iniciar usando o fio vermelho. Já deixei ele aqui preparado, né? E vamos fazer o anel mágico. Então, nós vamos iniciar aqui, ó, pelo anel mágico. A galera que é iniciante, ó, pra gente fazer o anel mágico, eu vou segurar o fio, laçar sobre o dedo, prender aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui por baixo, buscar esse fio e dar a primeira laçada.
Dei a primeira laçada, eu vou ajustar o meu anel aqui para ele não soltar. Então, eu seguro assim, ó, e vou ajustar o meu ponto. Já fiz uma correntinha, vou fazer 2 e 3. Tenho 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto. E vou fazer mais uma correntinha, então eu tenho 4 correntinhas. Agora, dentro desse anel mágico, eu vou estar fazendo mais 11 pontos altos separados por uma correntinha, porque aqui eu tenho que ter 12 pontos altos. Então, vou laçar, vou introduzir aqui no anel mágico, buscar esse fio, fazer o meu ponto alto. Fazer uma correntinha, laçar novamente, introduzir aqui dentro do anel mágico, buscar esse fio, fazer outro ponto alto. Fazer uma correntinha, laçar novamente, introduzir aqui a agulha dentro do anel mágico, buscar esse fio, fazer o ponto alto e fazer uma correntinha. Então, esse vai ser o nosso processo, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos, todos separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos até chegar a 12, pra gente iniciar a próxima carreira. Ó, aqui eu terminei os 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, ó, só para conferir, né, porque sempre tem as pessoas que estão iniciando no crochê, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Todos eles separados por uma correntinha. Quando eu chego aqui no último ponto alto, eu faço a minha correntinha, deixo ela um pouco alongada, para poder puxar aqui, ó, esse fiozinho do início para apertar e fechar o círculo. Então, eu vou apertar aqui, você pode apertar, ó, apertar para ficar bem fechadinho. Depois, eu ajusto o meu ponto, vou ajustar o ponto novamente. Venho aqui na terceira correntinha, ó, eu tenho a primeira, a segunda, na terceira, eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fazer o ponto baixíssimo. Só que aqui, o que que eu faço? Esse fio aqui do início, eu já laço ele aqui junto desse primeiro pontinho. Por quê? A partir da minha carreira que eu vou fazer agora, eu já vou fazendo o arremate dele. E depois o fiozinho que sobra eu corto. Eu costumo fazer assim. Então, vai ser como agora, ó. Eu tenho esse ponto aqui e eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu vou subir aqui, ó, pegando o fio que vem do novelo e essa pontinha eu deixo aqui. Eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou laçar novamente, introduzir no mesmo ponto da base e vou fazer mais um ponto alto. Tenho 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, laçar novamente, venho no ponto seguinte aqui, ó, e vou fazer mais 2 pontos altos aqui, no mesmo ponto de base. Então, a nossa carreira agora, ela vai ser assim, 2 pontos altos, uma correntinha, lacei novamente, venho no ponto seguinte aqui, ó, e tô segurando o fio e vou fazendo ponto alto, ó. Fiz o primeiro e faço o segundo no mesmo ponto da base. Faço uma correntinha, laço novamente, venho no próximo ponto, faço um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Faço no mesmo ponto de base, eu faço 2 pontos altos, ó. Faço mais uma correntinha, venho no próximo ponto, introduzo a agulha e vou segurando o meu fiozinho e faço um ponto alto no ponto de base e faço mais um ponto alto no ponto de base. Eu espero que esteja dando para visualizar que, ó, cada ponto agora eu fiz 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Em cada ponto da base, ó, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazer outra correntinha e novamente, para que não reste dúvidas, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto,
2 pontos altos. E faço uma correntinha. E assim, vou seguir por toda a carreira. Quando essa carreira terminar, aí eu volto pra gente continuar. Aqui, ó, terminei a carreira, sendo que essa carreira, ela foi toda dessa forma. 2 pontos altos no ponto de base, separado por uma correntinha. Agora, nós vamos fechar a nossa carreira. Eu já fiz a correntinha aqui, e sempre que a gente vai iniciar a próxima carreira, tem que contar assim, ó, primeira correntinha, segunda correntinha, na terceira, eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fazer o ponto baixíssimo. E agora eu posso estar iniciando a minha próxima carreira. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas que equivale ao ponto alto, vou laçar, venho no meu segundo ponto aqui, ó, do lado, introduzo a agulha, busco esse fio e faço o ponto alto. No mesmo ponto de base, vou fazer outro ponto alto. E vai ficar assim, agora vai ficar, ó, 3 pontos altos aqui. Eu espero que esteja dando para visualizar direitinho, ó. Fica 3 pontos altos. Uma correntinha, vou laçar novamente, venho aqui no ponto seguinte, faço no primeiro um ponto alto. E no segundo eu faço aumento. Então, essa carreira agora, ela vai ser sempre assim. Eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto, no segundo eu faço 2 pontos altos. É uma carreira que vai ter aumento. Então, vou fazer uma correntinha, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto. No ponto seguinte, faço 2 pontos altos. 1 e 2. E faço uma correntinha. Então, é dessa forma que essa carreira vai ser construída. Então, na carreira anterior, eu tinha 2 pontos altos no mesmo ponto de base, separado por uma correntinha. Nessa carreira, eu tenho um ponto alto para o ponto da base, e no segundo, eu faço 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, agora, eu vou seguir sempre assim, ó, fazendo um ponto alto para o ponto de base, e no segundo, eu faço 2 pontos altos. Então, vou laçar, faço o primeiro, faço o segundo, faço uma correntinha, venho no próximo, ó. No primeiro eu faço um ponto alto e no segundo eu faço 2 pontos altos. Então, essa carreira aqui, ela é uma base pra gente fazer as próximas carreiras. Então, sempre vou estar fazendo um ponto alto para cada ponto de base e no último eu tenho um aumento separado por uma correntinha. Então, vai ficando assim os bloquinhos, ó. Eu espero que esteja dando para visualizar que eu fiz o bloquinho, uma correntinha. Fiz o bloquinho de 3 pontos, uma correntinha. E assim eu faço por toda a carreira. Vou fazer mais uma aqui, ó, para você fazer, ó, um ponto alto para o ponto de base. E 2 pontos altos no próximo ponto de base. Então, eu faço um ponto alto e faço o segundo ponto alto. E faço uma correntinha. E assim eu sigo por toda essa carreira. Então, ó, espero que tenha ficado claro. Eu vou terminar essa carreira pra gente começar a próxima. Aqui, ó, cheguei ao final da carreira, né? Essa carreira foi sempre o primeiro ponto alto para o ponto de base e no segundo eu fiz 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, agora eu vou fazer a correntinha aqui, venho sempre, ó, conto 1, 2, na terceira correntinha eu introduzo a agulha, busco esse fio e faço o ponto baixíssimo aqui, ó. E aí, fechei mais uma carreira. Se vocês verem, que eu espero que dê para visualizar, nós vamos fazer a base aqui, ó. E eu fiz primeiro 2 pontos altos, agora foram 3, e assim vai sucessivamente, né? Eu fiz 3, aí eu vou fazer 4, 5, 6, até a 7ª carreira, que nós vamos fazer 7 carreiras, sempre aumentando no último ponto de cada bloquinho. Então, vai ser desta forma aqui, ó. Eu vou subir aqui para mostrar para vocês. 1, 2, 3 correntinhas, que vem aqui junto com esse ponto de base, já é o ponto que eu fiz aqui em cima. Venho no ponto ao lado, ó, vou fazer o meu ponto alto e venho no próximo para fazer os meus pontos aqui, ó.
Peraí que passou um pontinho, ó. Tem um ponto aqui do lado, ó, vou fazer o ponto alto. Ficou 2 pontos. E agora, nesse ponto seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, na minha carreira anterior, ficaram 3 pontos altos. Nessa carreira, vai ficar 4. Eu vou fazer um ponto para cada ponto na base, uma correntinha e venho no próximo bloquinho. Faço o primeiro ponto alto, ó, um ponto alto para cada ponto na base. Venho no segundo, faço um ponto alto para o ponto da base. E no último, eu faço 2 pontos, no mesmo ponto de base. Aí, eu tenho 4 pontos altos. Eu espero que esteja dando para visualizar direitinho, ó. Que na carreira anterior eu tinha 3 pontos altos, agora eu tenho 4, porque sempre no último eu vou ter um aumento, separados por uma correntinha. Lacei novamente, vou fazer o meu ponto alto, o segundo ponto alto, e no terceiro eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, eu tenho, ó, 4 pontos altos. Faço uma correntinha e sigo fazendo o mesmo processo, não tem mistério aqui, ó. Vou fazer o ponto alto, o segundo ponto alto e no terceiro eu tenho aumento. Então, aqui, eu sempre, no último, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base e separar por uma correntinha. Então, eu vou seguir, e isso aqui agora, gente, vai ser repetição. Então, nós temos aqui, ó, a primeira, a segunda e a terceira carreira que nós fizemos aqui. Agora, nós vamos fazer mais 4 carreiras, sendo de repetição. Só no último ponto que a gente vai fazer um aumento. Então, se aqui eu tenho, ó, na primeira carreira 2, na segunda 3, na terceira eu tenho 4, e aí eu vou assim, ó, 5, 6, 7, né? Até eu chegar na carreira que eu vou fazer a diferença. Então, aqui eu só vou fazer repetição. Quando tiver diferença, eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou fechar essa carreira, iniciar a próxima, para que vocês vejam e não reste nenhuma dúvida. Ó, aqui cheguei ao término de mais uma carreira. Só para reforçar e não ficar dúvida, aqui nós temos a primeira, né, que é o início aqui do nosso trabalho. Após essa primeira carreira, nós teremos que ter 7 carreiras. Então, eu fiz, ó, 1, 2, 3. Ainda falta mais 4 carreiras. Então, eu vou mostrar o início dessa aqui, vou fazer as minhas carreiras para a gente voltar e mudar o fio que nós vamos usar nesse trabalho. Então, só para não ficar dúvida, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou contar primeira, segunda, na terceira correntinha eu introduzo a agulha, busco esse fio e faço ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. Venho no ponto seguinte, ó, esse ponto que tá aqui ao lado, vou introduzir a agulha e vou fazer outro ponto alto. Venho no ponto seguinte, faço outro ponto alto. No seguinte, agora eu vou fazer 2 pontos altos. Por quê? Porque é o último ponto do meu bloquinho. Então, sempre vai ser assim, ó. Então, vamos ver direitinho. No primeiro bloquinho eu tive 2, no segundo 3, no terceiro 4, agora eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, porque é 2 sempre no último ponto de base, separados por uma correntinha. E vou seguir repetindo esse processo por mais 3 carreiras, porque eu estou fazendo essa e ainda vou fazer mais 3 carreiras. Então, para não ficar dúvida, ó, a partir da primeira carreirinha, após ela, eu tenho que fazer 7 carreiras. Então, ó, 1, 2, 3. Agora, eu tô iniciando a quarta. Então, eu tenho que fazer essa quarta carreira e mais 3 carreiras. Então, sempre lembrando que no último ponto eu tenho aumento, separados por uma correntinha. Vou fazer as minhas carreiras e volto para a gente trocar o fio nesse trabalho. Aqui, ó, chegando ao final da 7ª carreira. Coloquei aqui sobre a mesa para que vocês não tenham dúvidas, ó, vamos contar. Aqui tá o início,
Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou na 7ª carreira. Agora, nós vamos terminar essa carreira, lembrando que cada bloquinho aqui, no último, eu fiz 2 pontos altos, ó, no mesmo ponto de base. Então, faço o primeiro, faço o segundo, uma correntinha e vou fechar minha carreira agora. Então, sempre contando aqui, ó, a primeira, a segunda, na terceira correntinha eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fazer o ponto baixíssimo. Então, aqui agora nós vamos trocar de fio. Eu vou deixar a agulha aqui para segurar o ponto e vou pegar a tesoura e cortar. Não precisa ser um fio comprido, ó, pode ser só um pedacinho, só pra gente tirar esse fio aqui agora, ó. Então, agora nós vamos usar o fio branco. Então, o que eu faço para fazer o meu arremate aqui já? Eu fechei no ponto baixíssimo, venho no ponto seguinte, ó, espero que esteja dando para visualizar. Introduzo a agulha, busco esse fio e passo aqui mais uma vez, ó, sem apertar muito. Vou puxar ele todo para cá, introduzo a agulha aqui do lado contrário, ó, e busco esse fio e vou fazendo assim, ó, passando ele por entre os pontos. Alguns pontinhos eu vou caminhar, porque aí a hora que eu vier com ponto, com a agulha, com fio branco, aí ele vai prendendo aqui, ó. Aí ele fica bem presinho e eu não vou ter o risco desse fio soltar. Então, eu caminho aqui por esse bloquinho todo, ó. Facinho, só passou aqui, sem apertar, sem nada, ó. E já passa aqui pro outro lado, porque essa carreira que vem agora, ela vai ser uma carreira todinha de ponto alto, não tem aumento, né? E aqui eu vou fazer assim, ó. Pronto, vou seguir aqui, puxar o fio. E nesse ponto aqui do meio, eu vou introduzir a agulha novamente aqui, buscar esse fio pra cá, ó. Eu vou deixar ele assim, para eu poder seguir fazendo o meu arremate na próxima carreira. Então, essa base, ela é desse jeito, ó. Olha como ela fica, eu espero que esteja dando para visualizar. A partir do início, eu fiz apenas 7 carreiras. Aqui eu terminei essa parte vermelha. Agora, nós vamos usar o branco. E eu sempre faço dessa forma. Aqui é o bloquinho onde eu fiz o arremate, que até o fio tá aqui, ó. Então, eu venho nesse bloquinho anterior, porque fica mais fácil de introduzir o fio. E eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Nesse primeiro pontinho aqui. Buscar esse fio. Vou deixar um ponto aqui, ó, um pouquinho de fio só um pouquinho. Vou segurar aqui. Eu espero que esteja dando para visualizar, ó. Eu seguro. Vou ajustar. E vou dar a primeira laçada. Vou passar pro outro lado e dou a segunda laçadinha aqui, ó, que é a segunda correntinha. E venho pra cá com esse fio, ó, e faço a terceira correntinha. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto alto dessa nossa carreira. E tenho esse fiozinho que tá sobrando aqui, só que ele já tá preso aqui, ó. Então, eu vou laçar e vou fazer o meu segundo ponto alto aqui, ó. E já vou arrematando ele aqui, ó. Fiz o segundo. E vou segurar a pontinha novamente, ó, fazer o terceiro ponto alto. Normal. E a pontinha que ficar depois é só cortar. Então, eu já prendi o meu fio aqui, ó. Notem que eu tenho 4 pontos altos. E vou seguir fazendo um ponto para cada ponto na base. Dessa vez, nós não temos aumento. Então, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base e não vou fazer aumento. Então, eu vou fazer mais um ponto alto aqui. Outro ponto alto aqui, ó. E quando eu chego na correntinha, eu faço apenas um ponto alto. Fiz só um ponto alto aqui. E venho no ponto seguinte, ó. Esse ponto vai ser um pouquinho mais firme, porque é onde eu fiz o fechamento da carreira. Mas você força um pouquinho que ele vem, ó. Facinho de fazer, tá vendo, ó? Faço meu ponto alto.
e vou seguir, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto na base. E já estou prendendo aquele fio que a gente fez o acabamento e caminhou ele por todos os pontos. Então, eu laço e vou fazendo meu ponto alto, ó, normal. Lacei, faço ponto alto. Que essa carreira é todinha de ponto alto, então, eu tenho um ponto alto para cada ponto na base. E vou seguindo, ó, até chegar, né, no restante do meu fio aqui, ó. Então, eu faço um ponto alto para cada ponto de base, dou aquela ajustada, e ele vai ficar desta forma aqui. Então, desta vez, quando eu chegar onde tem a correntinha, eu faço o ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto na base. E assim, o nosso trabalho nessa carreira vai ser concluído, ó. Vou fazer mais um aqui. E vou seguir aqui, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto na base. Laçando e fazendo ponto. Lacei e vou fazendo ponto, ó. Laço e vou fazendo ponto. E assim eu sigo por toda essa carreira. A pontinha que sobrar, depois a gente faz arremate. Então, ó, é só um ponto alto para cada ponto na base aqui, ó. E quando chegar na correntinha, eu faço um ponto alto, igual eu tô fazendo agora, ó. E vai ficando desta forma aqui, ó. Então, eu vou terminar a carreira e volto pra gente fazer a próxima. Aqui, ó, chegando ao final desta carreira toda em ponto alto, o nosso trabalho fica desta forma. Eu vou fechar a carreira agora, ó, fazer o último ponto alto, que é esse da correntinha. E vou fechar minha carreira, sempre contando primeira, segunda, na terceira correntinha, eu introduzo a agulha, busco esse fio, ó, e faço ponto baixíssimo. Aqui agora, nós vamos fazer uma carreira toda em ponto baixo. Então, vou fazer uma correntinha, venho no meu ponto seguinte, introduzo a agulha, busco esse fio e faço ponto baixo. No ponto seguinte, busco o fio e faço ponto baixo. Vou seguir assim, ó, por toda a carreira, fazendo um ponto baixo. A única diferença é que quando eu chegar no ponto que fica no ponto da correntinha aqui, ó, esse ponto do meio, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Faço o primeiro, faço o segundo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazendo sempre, ó, lembrando que no ponto do meio da correntinha eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu sigo fazendo um ponto baixo normalmente, ó, introduzo a agulha e faço ponto baixo. Quando eu chego aqui no meio, ó, nesse ponto da correntinha, eu vou buscar esse fio, faço um ponto baixo e novamente no mesmo ponto de base eu faço outro. E sigo fazendo um, ó, um para cada ponto de base. Normalmente. E essa carreira é toda assim, ó, em ponto baixo, todinha. Quando eu chego no ponto da correntinha, eu faço 2 pontos baixos no mesmo espacinho, ó. Cheguei aqui no ponto da correntinha, faço um ponto baixo, faço outro ponto baixo. E sigo fazendo um para cada ponto de base. Então, não tem mistério aqui, ó. E vai ficando desta forma aqui. Então, eu tenho uma carreira toda em ponto alto e agora eu tenho uma carreira toda em ponto baixo. E vou seguir até terminar a minha carreira. Vou fazer aqui mais um bloquinho só para que fique bem claro, ó. Faço um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu chego no ponto da correntinha, eu faço 2 pontos baixos. Então, eu sigo, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto na base. Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, que é o ponto da correntinha, eu faço 2 pontos baixos, o primeiro e o segundo. E sigo fazendo um para cada ponto de base normalmente.
vou terminar a carreira pra gente trocar o fio. Aqui, ó, cheguei ao final desta carreira de ponto baixo. Vou fechar a carreira aqui e cortar esse fio pra gente colocar o fio verde. Então, ó, eu venho aqui no próximo ponto, busco esse fio e vou fechar aqui, ó. Venho no próximo novamente e passo esse fio mais uma vez, sem apertar muito, ó. Pronto. Agora aqui eu vou cortar o fio. Corto esse fio aqui, pra gente colocar a parte verde e terminar o nosso trabalho. Então, aqui eu vou usar esse verde agora. Só vou caminhar esse ponto aqui mais um pouquinho. Buscar esse fio aqui. Com calma. Porque agora a gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixo, né? Então, novamente, eu só vou passar esse fio aqui um pouquinho. Só passo ele aqui uns 2 pontinhos pra frente e depois a gente vai fazendo o arremate. Notem que esse trabalho, ele é simples de fazer, eu já vou fazendo e fazendo o arremate dele. Então, agora nós vamos subir e fazer a nossa próxima carreira. Seguro um pouquinho aqui pra medir, deixo ele aqui e traço ele pra cá, ó. Seguro pra poder fazer a minha primeira laçada. Fiz a primeira laçada, venho no ponto seguinte, introduzo a agulha novamente e faço meu ponto baixo. E sigo arrematando esse fio, ó, e ele vai ficando preso, fazendo um ponto baixo para cada ponto na base. Vou seguir assim, ó, que é outra carreira de ponto baixo. E vai ficando desta forma. Porque aqui eu estou prendendo também, já faço arremate. Então, eu sigo, se ficar alguma pontinha, na hora que a gente finaliza, a gente pega e corta tudo. Então, agora não tem aumento, não tem nada, é só um ponto para cada ponto na base, até a gente dar a volta por todo o trabalho. Então, agora vai ser sempre igual até o final, ó, e vai ficando desse jeito aqui, ó. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, ele fica desta forma aqui, ó. Eu espero que esteja dando para visualizar. Vou fazer só mais alguns pontinhos aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, ele fica desta forma. Nós vamos dar a volta no ponto baixo em todo o trabalho e voltamos para iniciar a próxima carreira. Aqui, ó, cheguei ao final desta carreira de ponto baixo. E agora, nós vamos iniciar a próxima. Então, ó, aqui eu vou fazer o último ponto baixo. E vou fechar aqui, ó. Vou introduzir a agulha nesse primeiro que eu fiz. E vou buscar esse fio e fechar. Pronto. Agora, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. E vamos subir mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a nossa carreira vai ser desta forma aqui, ó. Na base, eu vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, eu laço e faço meu ponto alto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui no quarto ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Vou contar novamente 1, 2, 3, 4, 5. Conto novamente aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto, eu faço meu ponto alto. E assim a nossa carreira vai ser todinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Conto aqui na base 1, 2, 3, no quarto, eu faço meu ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, lacei,
1, 2, 3, no quarto, eu faço meu ponto alto. Lembrando que cada um tem a sua tensão de ponto, né? Então, aí você vai vendo que talvez se der algum tipo de diferença, é por conta da sua tensão de ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Lacei novamente, conto 1, 2, 3, no quarto, eu faço o meu ponto alto. Então, essa carreira, ela é toda desta forma. Eu vou aqui só mostrar pra vocês, ó, que vai ficando desse jeito aqui, ó. Vai ficar argolinhas. Então, eu tenho um ponto alto, 5 correntinhas, um ponto alto. Na base, eu pulo o primeiro, o segundo e o terceiro. No quarto ponto, eu faço o ponto alto. Então, eu vou pular 3 pontos na base e fazer o meu ponto alto. 5 correntinhas, fazer o meu ponto alto. Então, assim que é essa carreira todinha. Então, eu vou aqui fazer mais um para mostrar para vocês e depois eu termino a carreira. Vou ajustar aqui, ó, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, lacei, conto na base 1, 2, 3 correntinhas, que é o terceiro ponto de base, lacei e faço o meu ponto alto. Então, eu vou pular sempre 3 pontos na base, no quarto eu faço o ponto alto. Vou terminar essa carreira e volto para mostrar para vocês. Terminei a carreira, olha como que fica essa carreira aqui, ó. Toda com os bloquinhos, né? Sendo o ponto alto, 5 correntinhas e o ponto alto. Agora, eu vou fazer as 5 correntinhas e vou fechar aqui na terceira correntinha, como nós fizemos em toda a carreira do trabalho. E vai ficar assim, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu conto, ó, 1, 2, 3. Na terceira, eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fechar esta carreira. Então, ficou assim, ó. Notem que ficou desse jeito. São os bloquinhos largos que ficou aqui. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Então, a nossa carreira agora, ela vai ser assim. Eu venho aqui nesta correntinha, vou introduzir a agulha aqui, vou buscar esse fio e fazer o ponto baixo aqui, ó. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar novamente. E aqui nessa argolinha eu vou fazer 5 pontos altos. Peraí que eu vou segurar melhor aqui, é bom você dobrar para não te atrapalhar. Então, eu vou segurar aqui, ó, fiz 2, né? 3, 4, e 5. Pera aí que escapou, pera só um pouquinho aqui, deixa eu arrumar esse fio aqui, porque quando a gente tá gravando, gente, sempre acontece algo, né? Então, o fio resolveu dar um nozinho, mas eu vou soltar ele aqui. Pronto, agora pronto, ó. Então, vamos voltando aqui, ó. Eu fiz 4 pontos altos e vou fazer mais 2. Então, aqui agora, vou fazer mais um. E mais um. Terminei 6 pontos altos aqui, ó, 6 pontos altos. Eu espero que esteja dando para visualizar, ó, 2, 4, 6. Agora, eu venho no meu próximo ponto alto, aqui da frente, ó. Deixar assim para visualizar direitinho. Introduzo a agulha, busco esse fio e laço aqui, ó. Faço como se fosse um ponto baixíssimo. E vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar e vou usar essa argolinha aqui, ó, e fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos e 5 pontos altos.
Novamente, eu tenho, ó, 2, 4, 6 pontos altos. Venho aqui no meu próximo ponto alto, ó, o da frente. Aqui, ó, sempre eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio e fazer um ponto baixíssimo aqui. Subir uma, duas, três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Lacei, vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Vai ser sempre assim, ó, e ele vai começando a ficar desta forma aqui, ó. Notem que são lequinhos e olha que lindo que vai ficando. Eu espero que esteja dando para visualizar. Aí, eu venho na próxima aqui, ó, no próximo ponto alto, novamente. Introduzo a agulha aqui por baixo deste ponto, busco esse fio e faço o ponto baixíssimo aqui. Vou subir uma, duas, três correntinhas, que equivale ao ponto alto. Vou laçar e vou fazer mais 5 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre vai ser desse jeito aqui. Ó, 5. Tenho 6 pontos altos aqui novamente. Ó, 2, 4, 6. Venho no próximo ponto novamente e vou repetir tudo que eu já fiz aqui. Eu vou fazer mais um para mostrar e aí eu vou fechar essa carreira. Para tá mostrando para vocês que agora é só repetição, vai ser sempre igual. Eu venho aqui no próximo, ó, ponto alto, introduzo a agulha aqui por trás dele, ó, busco esse fio, faço ponto baixíssimo aqui e subo uma, duas, três correntinhas, laço novamente e vou fazer 5 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Novamente, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E sigo repetindo o mesmo processo. E vai ficando desta forma aqui, ó. Vou terminar a carreira e volto pra gente começar a próxima. Aqui, ó, cheguei ao final desta carreira e ela fica toda desta forma aqui. Ele dá uma viradinha, parece que vai ficar curvo, mas depois ele fica normal, ok? Porque aqui a gente ainda tem a próxima carreira. Então, ó, eu sempre fiz o mesmo processo. Em cada ponto alto, eu fiz 6 pontos altos aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E agora, nós vamos unir aqui, ó. Onde a gente iniciou, tem o ponto baixo bem aqui. Então, eu vou introduzir essa agulha aqui, neste ponto, buscar esse fio e vou fechar aqui. E venho dentro dessa argolinha aqui, ó, a argolinha que tá por trás. Antes de colocar, eu vou mostrar, ó. Ficou várias argolinhas aqui do lado avesso. Então, eu vou ajustar esse ponto, vou introduzir a agulha aqui, ó, na correntinha, buscar esse fio e fazer o ponto baixo aqui, ó. Vou fazer o ponto baixo, pronto. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Primeira, segunda, terceira, que equivale ao ponto alto. E dentro dessa argolinha, eu vou fazer 5 pontos altos. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro, vou fazer o quarto e o quinto. Então, agora eu tenho aqui, ó, 5 pontos altos aqui dentro desse espacinho.
Então, eu tenho uma argolinha aqui que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, venho na argolinha seguinte, ó, e vou fazer novamente 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço uma correntinha, venho na próxima argolinha e vou repetir mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço uma correntinha e vou repetir o mesmo processo novamente na próxima argolinha, ó. Lacei. 1, 2, 3, 4 e 5. E vai ficando desta forma aqui, ó. Esta carreira vai ajustar todo o trabalho e ele vai ficar certinho. Então, aqui eu tô fazendo 5 pontos altos, uma correntinha e 5 pontos altos, dentro das argolinhas aqui, ó. Então, eu vou fazer uma correntinha aqui novamente, lacei, e aqui dentro dessa argolinha eu vou fazer 5 pontos altos. O primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, o meu processo agora nessa carreira é igual. Uma correntinha e 5 pontos altos em cada argolinha. Vou terminar essa carreira e volto pra gente fazer a última carreira e o arremate. Aqui, ó, cheguei ao final desta carreira e olha como o nosso trabalho ficou, ó. Ele fica certinho, planinho sobre a mesa. Agora, eu vou estar fechando esta carreira, que essa carreira que a gente fez agora, ela foi de 5 pontos altos, uma correntinha, né? E esses 5 pontos altos foram feitos dentro da argolinha aqui, ó, por trás, né? Vamos chamar assim essa pétala do trabalho. Então, agora eu faço uma correntinha e venho aqui na terceira correntinha, ó, 1, 2, na terceira, e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, pra gente fazer a nossa última carreira do trabalho, nós vamos caminhar, ó, eu tenho 5 pontos altos aqui. Eu vou introduzir a agulha, buscar esse fio, caminhei um ponto. Introduzir novamente, caminhar outro ponto. Caminhei o primeiro, o segundo, no terceiro, que é aqui do meio, ó. No terceiro ponto, eu só vou fazer uma correntinha e vou vir para esse espacinho aqui entre os bloquinhos, ó. Eu venho para esse espacinho aqui. Lacei, vou introduzir a agulha, fazer um ponto alto. Laçar novamente, fazer outro ponto alto. Subir 1, 2, 3 correntinhas, venho no pezinho do ponto aqui, ó. Introduzo a agulha nos 2 fios e faço um ponto picô. Laço novamente no mesmo espacinho, faço um ponto alto, outro ponto alto. E vai ficar desta forma aqui, ó. Fiz 2 pontos altos, um ponto picô e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Agora, eu tenho aqui, ó, 5 pontos altos. Eu vou contar, tenho o primeiro, o segundo, no terceiro, eu introduzo a agulha e faço ponto baixo. E já venho direto pro meu próximo espacinho aqui, ó. Laçar, fazer o ponto alto, o segundo ponto alto, subir 1, 2, 3 correntinhas, venho no pezinho do meu ponto aqui, ó, e faço meu ponto picô. No mesmo espacinho, faço mais 2 pontos altos, 1 e 2. Conto novamente, ó, o primeiro, segundo, no terceiro, eu introduzo a agulha, busco esse fio, faço um ponto baixo. E o meu ponto vai ficando desta forma, ó, a finalização do trabalho. E vou fazer novamente no próximo espacinho, um ponto alto,
o segundo ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no pezinho do ponto, ó, passo nas 2 correntes, faço ponto picô. E laço aqui e faço 2 pontos altos novamente no mesmo espacinho. Então, a finalização do trabalho vai ficando desta forma aqui, ó. É simples demais, ó. Tenho o primeiro, segundo, no terceiro, eu introduzo a agulha, busco esse fio. Fiz o ponto baixo. No próximo espacinho que tem na frente, eu faço ponto alto, ó. Um ponto alto, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, venho no pezinho do ponto aqui, ó. Faço um ponto picô, laço novamente e faço 2 pontos altos. E assim nós vamos seguir por toda a carreira e chegar no arremate. Vou terminar, quando for para fazer o arremate, eu volto pra gente finalizar a peça. Aqui, ó, estamos chegando ao final desse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Olha o resultado como fica. Fica super lindo. E aqui também é uma dica para o Natal, né? Eu usei o vermelho, o branco e o verde. Então, agora nós vamos fazer, ó, o último motivo aqui. Que eu faço 2 pontos altos, ó. Um ponto alto, 2 pontos altos. 3 correntinhas, faço ponto picô aqui, ó. E no mesmo espacinho, novamente, 2 pontos altos. Aqui é só pra gente finalizar, eu deixei mais um motivo pra fazer, pra que não reste nenhuma dúvida. E o nosso trabalho ficou assim. Agora, pra fechar esse trabalho, nós vamos... Aqui onde a gente iniciou, ó, que nós temos o ponto baixo bem aqui, eu vou introduzir a agulha. Eu introduzo a agulha aqui, busco esse fio e faço ponto baixíssimo aqui, ó. Bem nesse pezinho dele. E vou cortar esse fio. Vou deixar a agulha aqui e vou cortar o fio. Não precisa ser um fio muito longo. E corto esse fio aqui, ó. Agora, vamos fazer o arremate. Como sempre, eu terminei aqui, ó. Vou buscar esse fio aqui dentro, no próximo ponto. Busco esse fio. E vou fazer o ponto baixíssimo aqui novamente, ó. Busquei, dou uma ajustadinha. Vou introduzir a agulha aqui do lado avesso. Pra poder trazer esse fio pro avesso. Aí, eu busco esse fio e passo, ó. Passei. E agora, eu viro o trabalho. Que é a hora da gente fazer os arremates. Então, aqui, ó, nós temos a peça concluída, né? Sempre que a gente faz uma peça, é bom estar ajustando ela em cima de uma mesa, né? Uma superfície reta, para você conseguir ver que ela ficou direitinha. Aqui eu vou cortar esse fio, porque ele já está bem preso. Só vou cortar bem no cantinho aqui, ó. E aqui você dá aquela ajeitadinha, já sumiu a pontinha. E depois nós temos que fazer este arremate aqui, ó. Como a gente tá vendo, não tem nenhuma pontinha sobrando. Aqui tem um pinguinho de branco, mas não é a pontinha não, é o ponto que tá com um pouquinho de relevo, normal, tá? Então, a gente só faz assim, ó. E agora, vamos fazer o restante do arremate. Sempre que eu faço arremate, eu gosto de pegar uma agulha de espessura inferior, porque ajuda na hora de você passar o fio aqui, ó. Então, eu vou passar por aqui, vou caminhar esse fio um pouquinho só, para eu poder fazer esse arremate. Então, ó, eu vou trazendo ele, eu introduzo a agulha aqui no fio e vou trazendo ele pra cá, ó. Vou buscando ele por alguns pontinhos aqui embaixo. É simples,
E eu lembro, né, cada um tem o seu modo de arrematar, cada um tem o seu modo de fazer o seu trabalho, né? Então, a gente tem que ver aí, ó, a maneira que você acha mais fácil de fazer o seu arremate. Aqui, eu vou passar por dentro deste ponto, ó, aqui nesse ponto interno, eu passo aqui, vou buscar esse fio e vou dar mais uma laçada, só para reforçar, ó. Eu laço novamente e vou apertar aqui novamente, nessa laçadinha que eu vou dar aqui, né? Então, eu passei aqui, ó, e vou apertar todo esse fio aqui, ó. Apertei e vou buscar ele novamente por dentro desse lequinho aqui, ó. Então, eu passo e busco. Vou buscar. Esse é um momento bem delicado que às vezes escapa um pouquinho, mas com paciência a gente consegue aí fazer esse arremate, ó. Segurei e vou passar ele devagar até ele vir. Pronto, ele veio, aí eu dou aquela arrumada, né? E vou cortar esse fio aqui. Você já pode cortar o fio bem aqui, ó, que não tem perigo de desmanchar. E aí, o trabalho está pronto e concluído, ó. Olha como ficou o nosso suplá. Que aqui eu trouxe nessa sugestão, ó, natalina, que eu já estou pensando, né, no Natal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a aula tenha ficado bem explicadinha, né? E o nosso trabalho concluído fica desta forma, ó, fica certinho sobre a mesa, tá? Lembrando que esse suplá, ele ficou com 38 centímetros de diâmetro, né? E eu fiz dois para mostrar para vocês como ele fica, ó. Ficou muito lindo, lindo demais. E é assim que fica o resultado do nosso trabalho, né? Olha aí. Eu vou pesar só pra gente ver quanto que a gente gasta de barbante, porque aqui foi pouco barbante, ó, pouco do vermelho. O branco, então, usa bem pouquinho, né? E o verde usa também, acho que a quantidade maior que o vermelho, né? Porque nós temos aqui, ó, 3 carreiras, 4 carreiras com a de ponto baixo. Então, a gente usa mais do verde. Eu vou fazer essa pesagem pra gente ver quanto que a gente gastou de fio. Vamos ver agora quanto que eu gastei, né, de barbante nessa peça. Que é uma peça que ficou com 38 centímetros de diâmetro. Olha só aqui, ó, 137 gramas de barbante. Então, é uma peça econômica e fica muito linda, né? Ela é econômica e linda. Eu vou pesar o que eu fiz agora também, ó, igual. Então, ó, ficou pesando aqui essa próxima peça também 137 gramas de barbante. Esse aqui que eu fiz, ó, que ficou, né, igualzinho o girassol, esse é menor, ele ficou com 37 centímetros de diâmetro. Vamos ver quanto ele ficou pesando, ó. 117 gramas ficou pesando esse. Que esse tem, né, um centímetro a menos que o que a gente fez vermelho, branco e verde, que ficou com 38 centímetros. Esse aqui ficou com 37. E foram gastos 117 gramas de barbante, que eu gastei nesse aqui, né? Antes de encerrar esse vídeo, eu vou mostrar uma versão que eu fiz, que foi o primeiro, tá? Deixa eu tirar a balança aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Esse eu fiz com fio 4. E olha como ele ficou, ó. Ele ficou bem grande, esse aqui ficou, se eu não me engano, com 40 centímetros de diâmetro. Eu vou pegar a fita métrica só para ter certeza, né? Para vocês verem. Ele aqui, eu não sei se aí tá dando para visualizar, mas ele é a cor roxa, que ele é roxinho, né? Só que eu não sei se aí tá aparecendo para vocês, parecendo um azul escuro, mas ele é roxinho esse aqui. Então, vamos medir aqui, ó, ver quanto que ele ficou de tamanho, ó.
ele ficou com 42 centímetros de diâmetro. Esse ficou com 42 centímetros de diâmetro. Então, esse aqui, ele foi feito no fio 4 e ele ficou maior, né? Fiz ele com mais carreiras. Então, a dica que eu dou, ó, quando você quiser fazer a peça maior, você aumenta aqui, ó, nesse meio aqui, antes de fazer a última carreira, que é a carreira de ponto alto. Então, aqui que tá o segredo, você aumenta as carreiras. No nosso trabalho anterior, eu fiz 7 carreiras e depois fiz a carreira de ponto alto. Então, ó, notem que aqui, ó, para fazer esse trabalho, eu usei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras e fiz a carreira de ponto alto. Então, nosso trabalho aqui, ó, ele ficou, deixa eu reforçar aqui para vocês, ó, 38 centímetros de diâmetro, ó, 38, tá? Ele ficou com 38 por 38 aqui, ó, 38 centímetros de diâmetro, as duas peças. Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês 3 versões. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é motivo natalino, né? Fiz ele no motivo natalino, ó. 2 peças que gastam pouco fio e ficou num tamanho muito lindo. Tenho esse jogo que eu fiz aqui, girassol, só que esse eu fiz menor, ele ficou com 37 centímetros de diâmetro. E ficou também muito lindo, eu gostei muito desse resultado. Ficou bem legal mesmo. E aí, ó, nós temos essa versão. E no fio 4 ficou com 42 centímetros de diâmetro, que é esse aqui, ó, né? Que a cor aí eu não sei se tá aparecendo para vocês direitinho. Então, enfim, eu trouxe essas opções. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, espero que tenha ficado bem explicado. E você também pode tanto fazer uma peça maior quanto uma peça no tamanho que eu confeccionei. E eu espero que vocês tenham gostado. Agradecendo a todos que me acompanham. E se você é novo aqui, não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau. Fiquem com Deus.